2. Estamos em direto para o Instagram e para o Facebook, para a página da TH2. Olá, Luís, vamos juntar-nos para este talk, da TH2. Deixem-me cá ver se eu consigo convidar o Luís para se juntar aqui a nós. Go live with Luís Madeira. Muito bem. A TH2 decidiu fazer mais uma sessão de lives. Esta semana vamos estar recheados. Portanto, às terças-feiras, hotelaria de saltos altos, às quintas-feiras, o Lab Tourism Thinking, e já tínhamos com alguma regularidade estes lives, às vezes promovidos por mim, às vezes com um orador convidado, e hoje é exatamente esse o caso. Temos aqui o Luís Madeira. Olá, Luís. O Luís é consultor e formador na área de hotelaria. Obrigada, Luís, por teres aceito o convite e por te juntares aqui a nós para falarmos um bocadinho sobre boas práticas na operação da hotelaria, não é? Luís, perdi-te ali no live do Be Live. Se entretanto puderes retomar. E estamos aqui, deixa-me seguir-te aqui também. Muita tecnologia. Luís, a ver, espera, agora aqui a minha parte. Também já estamos aqui a dar algum tempo, 2, 1, estás-te a juntar. Estamos a dar algum tempo também para a malta se juntar, para termos também a oportunidade de comunicar para as pessoas em direto, porque as pessoas também querem ter a oportunidade de fazer perguntas e comentários, porque ao longo destes dias temos recebido alguns feedbacks e alguns comentários. As pessoas estão inquietas porque é muita informação, muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Luís, agora sim, vamos lá. Antes de mais, obrigada por te juntares. Bem-vindo. Obrigado, Catarina. É um prazer estar aqui e podermos estar aqui mais uma vez em conjunto a discutir estas coisas novas que nos têm acontecido nos últimos tempos para a hotelaria e para o turismo. Obrigado. Ora, essa. Então, como foi o teu fim de semana, Luís? Muito trabalho a absorver tudo isto, a ver vídeos daquilo que nós não temos a oportunidade de assistir em direto. Como é que têm sido as tuas rotinas, Luís? Conta-nos. Acho que as nossas rotinas, eu acho que tem sido um pouco como toda a gente, é estar em casa, tentar absorver o máximo de informação possível e tentar também encontrar aqui uma espécie de guidelines que nos ajudem a navegar um bocadinho melhor nesta tormenta que estamos todos a passar. É muita informação, temos de ter muito cuidado também ao mesmo tempo de filtrar a informação que nos chega, de termos a capacidade de ler nas entrelinhas, porque temos que dividir entre aquilo que é o nosso otimismo e que temos que estar otimistas e entre aquilo que é o alarmismo generalizado que também todos estamos a ver e aliás eu tive até a oportunidade de comentar isso num pequeno post que eu fiz em que distingui entre aquilo que era, por exemplo, o comentário do Turismo de Portugal super otimista e super disponível para ajudar toda a gente e estarmos na linha da frente do ponto quando desce o tiro de partida, entre aquilo que é o alarmismo de alguns representantes do setor. Não vou discorrer sobre o porquê de estarem assim com esse alarmismo todo, compreendo, hotéis estão fechados, as pessoas têm layoff, não há receitas, estamos todos a viver um tempo completamente novo, mas há que haver aqui um meio de termo, normalmente, como se costuma dizer, é no meio que está a vir tudo. Estás super otimista, estás assim, como é que é este meio, na tua perspectiva? Eu honestamente estou muito otimista. Nós temos que ter a percepção e o cuidado de entender que o nosso destino, enquanto Portugal, enquanto destino turístico, não está pior, bem pelo contrário, apenas está congelado. Portanto, os hotéis continuam lá, as pessoas continuam cá, o produto está cá e temos todos de ter a capacidade de entender que até estamos na linha da frente em questões de segurança comparativamente a outros países, por exemplo, como Itália ou como Espanha, e acabamos por ter também essa vantagem em relação à percepção para com os clientes e os futuros consumidores. E, portanto, acredito que nós estaremos mesmo na linha da frente e estaremos cá sempre enquanto o melhor destino turístico do mundo pela 4ª vez, provavelmente este ano também, nos World Travel Awards, é o que eu espero também. Não, eu sou mais da opinião, Luís, que
sim, realmente temos todo o turismo e toda a hotelaria e os serviços ligados, não é? Nomeadamente a restauração e a animação, congelados, mas acredito que as coisas têm que mudar drasticamente, não é? E aquilo que temos vindo a assistir é essa estratégia, essa necessidade de repensar a oferta que já estávamos a praticar, com o tipo de turista que estávamos a receber e com todas as transformações que têm sido feitas. E eu acredito que sim, que de facto tem que haver nesta fase um redesenho de segmentos, de serviço, outro rigor nos serviços. Qual é que é a tua opinião, Luís, em relação à parte da operação, a nível de perspectivas e boas práticas? O que é que tens previsto? Olha, eu tenho falado com muita gente e tenho sempre, todos os dias, incluindo ao fim de semana, tento ser um bocadinho mais cuidadoso, não estar a incomodar toda a gente e a perguntar o que é que estão a fazer, porque as pessoas acabam por ter realmente semanas bastante complicadas e há muita gente neste momento a preparar a retoma. Como nós já tínhamos também falado ocasionalmente, de que os hotéis já estariam que estar a pensar efetivamente nessa retoma, seja agora no final de maio, seja mais à frente. É fundamental termos essas boas práticas, esse planeamento feito. Seja um planeamento A, B ou C, não estendo ainda muitas normas e muitas regras impostas pelo governo ou pela DGS, mas que temos de estar já com alguma coisa feita para não depois sermos apanhados, como se costuma dizer, apanhados na curva. E aquilo que eu tenho visto e falado com muita gente é que há uma grande preocupação, primeiro, pela garantia da segurança dos colaboradores. Essa é a principal razão, neste momento, para todas as grandes companhias hoteleiras, e não só cá em Portugal, mas também no mundo, estão exatamente a pensar nesse aspecto. E tudo aquilo que se começa a preparar neste momento tem a ver com, por exemplo, a própria entrada dos colaboradores, a medição da temperatura. Agora também há uma pequena discussão relativamente à questão da Comissão da Proteção de Dados, que dizem que não pode ser feito por qualquer pessoa, tem que ser feito por um médico de família. Muito provavelmente será essa a regra, por um profissional de saúde, o que seja, haverá provavelmente essa necessidade. Depois há uma necessidade grande de garantir também a proteção dos trabalhadores no momento em que eles estão a trabalhar. Veja-se, por exemplo, o caso de quem está a limpar um quarto, quem está no housekeeping. Terá que ter, provavelmente essa é a primeira grande parte da operação que está a ser neste momento pensada e efetivada para com o... Sim, sim, desculpa, Luís, desculpa. Sim, mas E estou a ouvir, estou-te a seguir com atenção. para que as pessoas tenham efetivamente esse cuidado e essa percepção da segurança que vão ter. Vou dar-te um exemplo: nós temos que olhar muito para aquilo que está a ser feito já no futuro, entre aspas, e o futuro está na Ásia. Foram eles os primeiros a sair foram eles os primeiros a ter esse Mas a problema. oferta deles e o modo de operação deles é completamente diferente do nosso, não é? Eu tenho visto muito, nós íamos buscar esse mindset, este modelo, não é? Do ponto de vista generalizado da operação hoteleira, mas o que é certo é que nem o segmento deles é o nosso, nem a forma de operar deles é a nossa, por muito que falemos numa globalização do turismo. Achas que serve assim tanto de inspiração ou modelo? Há pontos que serão comuns, atenção, nem todos os pontos serão comuns por uma questão de segmento, por exemplo, na questão dos hotéis 5 estrelas para o 4 estrelas e assim sucessivamente, nem podemos também adquirir questões culturais como eles têm. Será muito mais fácil, por exemplo, para quem está na China, seguir um determinado segmento de regras do que cá em Portugal, também por questões de Estado. Culturais também e de Estado, exatamente. A questão de Estado eu queria tentar ser aqui politicamente correto nesta frase. Em Portugal haverá regras, haverá regulação e já está a ser feita, e depois mais à frente falaremos, por exemplo, da questão do selo de segurança que já foi criado pelo Turismo Sanitário, exatamente. mas haverá coisas que serão pontos comuns. A questão de criação de ferramentas online diferenciadas para as reuniões entre departamentos muito provavelmente será uma vantagem. Pensarmos em alternativas de oferta de serviços, como tu há pouco disseste. Nós temos que provavelmente pensar no tipo de serviços que nós estamos habituados a fazer e que temos que readaptar. A questão do takeaway, que é muito comum aos restaurantes, perdão. Neste momento há hotéis na Ásia e noutros países que já estão a fazer takeaway. Há hotéis aqui em Lisboa que já o faziam. Por exemplo, o Ritz tinha um sistema de takeaway muito, muito forte e que vai continuar provavelmente a ter.
Há outros hotéis que vão ter que pensar também em adaptar-se a essa realidade. Muito provavelmente os espaços de trabalho privado dentro dos hotéis também vão ser uma realidade. Muito provavelmente há pessoas que irão querer ter reuniões privadas e em segurança, em espaços que sabem que estão limpos e são seguros, e vão alugar uma sala, por exemplo, para ter uma reunião 2 a 2, 3 a 3, enfim, pequenas reuniões como já acontecia antecipadamente, mas que não querem ter espaços, por exemplo, de coworking, e que esses também já se estão a adaptar. A desinfecção dos grandes espaços é uma realidade e é comum a toda a gente, seja na China, seja em Portugal. A utilização de produtos de limpeza, que são também ao mesmo tempo desinfetantes, vão ser uma realidade. A questão da ocupação dos hotéis vai ser uma realidade, não ter os hotéis a 100%. 100%, pelo menos numa primeira fase. Sim, Ó não. Luís, só fazendo aqui um pequeno parênteses, enquadrando aí a tua parte da limpeza que referiste, será uma boa altura então para quem trabalha na área, não é? Sim. Assim consiga acompanhar estas exigências agora do mercado, não é? Não dá vontade de abrir uma empresa de housekeeping? Eu digo sempre que todas as crises são oportunidades, e neste momento quem trabalha na área da limpeza e do housekeeping e na área das lavandarias tem aqui uma oportunidade muito grande de ou diversificar o seu negócio ou abrir um novo negócio. A primazia neste momento vai ser dada realmente a essa área, e quem tiver essa capacidade no momento de poder utilizar o seu know-how que já tenha ou que queira aplicar neste momento, será com certeza uma vantagem. Os hotéis vão precisar neste momento de quem tenha essa capacidade e esse know-how de os ajudar. Já existe entre os hotéis, atenção, volto a dizer, e nós já tivemos uma conversa sobre essa questão quando estávamos a falar sobre restauração. Somos provavelmente do país na Europa que mais controlos de segurança tem a todos os níveis, seja na parte de hotelaria, de alojamento, seja na parte de restauração. E só temos que continuar a aplicar essas mesmas práticas, e quem já está no negócio tem aqui uma oportunidade, quem não está, aproveite. Acho que é uma ótima oportunidade realmente para... E rever, não é? No outro dia, em conversa com a Ecolab, nós chegávamos à conclusão que há práticas, e há pouco falavas do pessoal da lavandaria, há práticas que ainda não são implementadas e que já deviam de ser, nomeadamente o uso de luvas na parte das lavandarias, não é? No manuseio de roupas de clientes, de roupas de camas, que sabemos lá como é que elas vêm, não é? Claro que então, há aquela pergunta se é mais seguro ou menos seguro usar as luvas. Neste contexto, obviamente, que não há dúvida, não é? Luvas descartáveis. Toda essa operação tem que ser repensada, mas do ponto de vista prático, como é que tu vês a reação dos hotéis em já pôr as coisas a andar, não é? Do ponto de vista prático, sim, não, do ponto de vista prático vão aproveitar agora também este fecho dos hotéis exatamente para já conseguir implementar esses procedimentos, e eu acredito que muito antes, pelo menos algumas semanas antes da reabertura, pelo menos 2 semanas antes, os hotéis já terão que ter os diretores, os chefes de departamento, algumas pessoas já terão que estar nos hotéis a implementar estas regras e a conseguir, do ponto de vista prático, aplicar estes novos procedimentos. Há uma questão de necessidade de criação de procedimentos, por exemplo, para o distanciamento social dos colaboradores, e isso muito provavelmente também será feito, infelizmente, com a redução por turnos ou diferenciação por turnos, mas também ao mesmo tempo com a própria ocupação. Há hotéis que já estão, por exemplo, a pensar em alterar algumas das suas habitações, de unidades de alojamento, dos seus quartos, para ter, por exemplo, pontos de cozinha, ou de refeições self-catering para poder usufruir, para o cliente poder usufruir durante a sua estadia. Portanto, para aqueles clientes que não têm segurança ou que não têm sentimento de segurança para irem lá abaixo ao restaurante do hotel comer. E, portanto, acredito que neste momento é tudo uma questão de pensar os SOPs, os procedimentos operacionais, e adaptá-los a esta nova realidade, primeiro teoricamente, e já com algum espaço de tempo, e depois estar lá no terreno a desenhar as checklists de operações para a nova realidade. É isso, falando de checklists, por onde é que se começa? Imaginemos uma pequena propriedade de 30 quartos, ou mesmo alguns alojamentos mais pequenos. First things first, qual é que é o teu conselho para eles? Por onde é que se começa? Sim, é assim, obviamente tem que se começar por algum lado, não há neste momento um departamento que seja mais prioritário do que o próprio alojamento, e vamos pensar que muitas unidades nem têm espaço de refeição, ou têm apenas alguns pequenos espaços de refeição para pequeno almoço. Portanto, tem que pensar neste momento naquilo que é o processo de chegada do cliente desde a sua reserva até à saída, ok? E é por aí que tem que começar a pensar na chamada jornada do cliente, e ir step by step a pensar que normas, que regras, que procedimentos é que têm que ser alterados para,
elevar primeiro o sentimento de segurança dos colaboradores e dos clientes, e dois, para aumentar valor, porque haverá também aqui oportunidades para melhorar bastante o serviço que nós vamos dar. Dar-te um exemplo, nós vamos agora na dia 29, dia 30, se eu não estou em erro, Sim, fazer um curso aqui na TH2. Era TH2. exatamente sobre isso que ia comentar. Vais ensinar estes step by steps por departamento? Exatamente. Há duas coisas aqui fundamentais na chegada do cliente, por exemplo, e estou aqui a pensar na parte de front office e reservas, mas muito mais para a parte do front office, que é como é que nós podemos nos habituar a esta questão do distanciamento social, mas nunca deixando de ter um serviço de excelência. Esse vai ser o ponto fundamental da conversa, que é uma hora de conversa, um monólogo, perdão, não é tanto um diálogo, é um monólogo, em que nós vamos efetivamente discorrer sobre os princípios globais da hotelaria, daquilo que é a hospitalidade, que são transversais a todos os hotéis, às pequenas unidades até às grandes cadeias, e como é que nós podemos aplicar step by step para esta nova realidade. E estão lá muitas coisas boas e muitas ferramentas que as pessoas podem utilizar. Muito bem, fica a expectativa. Mais nada, de resto, as pessoas têm sempre claro, além das preocupações, desculpa, além das preocupações na operação, há a consideração, claro, na parte comercial, não é? Em tudo o resto, que é, do ponto de vista das fronteiras, se vão abrir, como é que vão abrir, do ponto de vista da aviação, o que é que vai mudar, não é? Todos esses tópicos andam à volta da cabeça das pessoas e claro, que preocupam. Do ponto de vista comercial, alguma sugestão que tu tens previsto abordar? Há muitas coisas que vão ser feitas já no ponto de vista mais uma vez, para criarmos este reforço da sensação de confiança do cliente. Eu estou aqui a olhar para alguns pontos que nós poderíamos fazer, por exemplo, escrever um e-mail com a lista de precauções que o hotel já está a tomar para o cliente saber, além da questão do próprio selo de segurança do turismo de Portugal. Nós temos que ter também, e vai ser obrigatório, pelo menos já se fala, de ter informações sobre a questão do vírus e dos condicionalismos que os hotéis vão ter dentro das suas unidades, do ponto de vista também da lista dos melhores clientes e mensagens personalizadas. Será importante também cada vez mais personalizar a oferta e o serviço que nós vamos ter dentro dos hotéis, e nós vamos ter que realmente, mais uma vez, pensar na oferta que nós temos nas salas de restaurantes, nas salas de reuniões, e adaptá-las a esta questão do distanciamento, dos lugares, etc. Pegaste aí num ponto fundamental da questão da aviação. Há o exemplo da Emirates, que já está a praticar testes antes da entrada dos clientes nos aviões, testes rápidos, a obrigatoriedade do uso de máscara durante as viagens e a questão de não ter todos a lotação ocupada. Portanto, há lugares que não vão ser ocupados nos aviões nesse ponto de vista. Algumas outras companhias, como a Ryanair, já dizem que não vão voar se essa questão for obrigatória, a questão da lotação não poder ser 100%. Máxima. Eu compreendo, a Ryanair vive da lotação máxima dos seus lugares, é o modelo de negócio que tem, porque há uma coisa que eu discordo de algumas pessoas que têm dito, que o nosso modelo de negócio está disponível para todas as mudanças, e alguns não estão, porque alguns vivem efetivamente do modelo que existia até há pouco tempo, e eu compreendo que há muita coisa que E que tem não a podem mudar, se adaptar, que não se e que conseguem. infelizmente não conseguem se adaptar. Por isso é que Novidades há boas. companhias aéreas justamente que desapareceram, não é? E que vão Germanwings, desaparecer, não é? Vueling, desapareceram neste momento, não é? E há muitas que vão continuar a desaparecer, não há... Faz parte. Agora, se calhar a nível aeroportuário, e já que estamos a falar no tema, há coisas que já são feitas e há maquinaria que já mora nos aeroportos e que às tantas vai ter que ser ajustada para a realidade Covid, para além da medição da temperatura, vamos ter que treinar os cães para farejar o vírus, até termos efetivamente vacina, e claro, a preocupação das pessoas é uma segunda vaga, a segunda vaga que pode vir no inverno, juntamente com uma gripe. Toda essa preocupação faz com que as pessoas se retraiam imenso na altura de viajar. Sim, nós vemos luz no final do túnel, uma possibilidade de abertura, vemos outros case studies de hotéis a abrir, mas até que ponto, Luís, não será um fardo imenso para um hoteleiro ter portas abertas e efetivamente não ter clientes, não é? Por isso é que há muitas unidades e há muitas companhias que não vão abrir todos os hotéis. Temos que nos mentalizar desse facto. Há É uma voos que não... estratégia, claro. É uma estratégia. Vamos começar pelo primeiro ponto fundamental e que nós aqui em Portugal não podemos nos esquecer. Nós só temos uma fronteira terrestre com Espanha
que em princípio abrirá a meio do mês, quando terminar o estado de emergência em Espanha, porque também eles precisam desta fronteira, somos também o principal ponto de importação de alguns produtos para o próprio país, e há aqui uma circulação muito grande de turistas entre os dois países, e isso é fundamental. Depois nós temos que pensar na questão da aviação. Nós estamos aqui neste nosso cantinho, nesse nosso belo jardim à beira-mar plantado, e sobrevivemos muito fundamentalmente por causa da aviação. E neste momento, pelo menos as indicações que nós já temos, e ainda ontem houve já algumas aberturas nesse sentido, é de que a TAP voltará a voar com 70 voos por semana na segunda quinzena de maio. Para alguns destinos dentro da Europa, fundamentais, Bruxelas, Reino Unido, para a França, para a Alemanha, mas também para os Estados Unidos, Canadá, e que já tinham continuado, mas com muito mais voos por semana, portanto já uma retoma também desta importante, e da nossa, que é a mais importante companhia de transportes a nível nacional. E depois é como estavas a dizer, a questão e isto tudo vai implicar exatamente com aquela questão da abertura ou não dos hotéis e de toda a totalidade de hotéis. Há companhias que não vão abrir a totalidade porque a nível de custo não lhes compensa. Okay? Não vale a pena estarmos a tentar abrir um hotel para ter receita zero. Não vale a pena. E a nível de equipas, imaginemos, nesses casos, as equipas que estão a layoff continuem a layoff, vem metade da equipa, é a altura em que se decide que efetivamente vão ser dispensadas, o que é que tu prevês? Não. Eu acredito que não haverá uma dispensa generalizada dos colaboradores. Atenção, mais uma vez mantenho aqui o meu otimismo por coisas que eu vejo a acontecer em determinadas companhias hoteleiras nacionais. Há uma coisa que nós não podemos esquecer. Há um período em que nós estamos congelados, é este. Haverá um período de retoma que vem já a seguir, de 50% da capacidade, de 50% das receitas. Portanto, estaremos a metade do trabalho que nós estávamos a ter o ano passado. Mas nós vamos chegar provavelmente ao final do ano e das duas uma. Ou já estaremos muito mais próximos de ter um tratamento e uma vacina, ou já estaremos, como alguns epidemiologistas têm já a certeza que estaremos já mais próximos da imunidade de grupo, e portanto esta segunda vaga será muito... imunidade coletiva, pois, mas a imunidade coletiva pode não ser uma realidade no caso do coronavírus, sabes? Eu aqui vou seguindo muito aquilo que a maior parte dos epidemiologistas dizem, e isto depois é tudo uma questão, mais uma vez, de filtrarmos a informação e de percebermos se essa vale a pena assimilar ou não. Eu acredito que sim. Aliás, ainda ontem houve mais uma discussão sobre isso. A vida não pode parar, não é? Mesmo que as coisas não sejam tratadas. Que há neste momento uma melhor capacidade de toda a gente estar preparada para isto do que estava há 2 meses atrás. Ponto. Claro. Nós termos retirado com rigor foi das melhores estratégias e melhores medidas que o nosso país podia ter tomado. Agora, eu não sei até que medida se a abertura for demasiado drástica, não vem uma vaga brutal, pior que esta. Não será essa drasticidade, desculpa, não sei se estou a falar corretamente, mas não haverá... Sim, compreendemos, é o que importa. É que eu acredito que o facto de estarmos a fazer isto de uma forma faseada e planeada não trará essa segunda vaga já neste momento. Acredito que haverá uma segunda vaga mais próximo do inverno, e por isso é que nós já estamos muito mais bem preparados para essa altura. Mas volto a dizer, nós estamos apenas congelados, não estamos parados. Quando voltarmos à nova normalidade, ou a regressarmos à normalidade, nós voltaremos a ter os hotéis cheios, falta de pessoal para todos os hotéis e para todos os serviços. Sempre houve. Exatamente, voltaremos a ter o pleno emprego. E neste momento a maior preocupação dos hoteleiros é: eu não quero me ver livre, entre aspas, das pessoas que eu tenho na minha equipa, porque elas são o fundamental para ter o meu negócio a funcionar. Já conhecem o meu negócio e são a minha vantagem competitiva. Portanto, não prevejo uma massificação dos despedimentos ou algo desse género. Acredito muito mais que são essas as pessoas que vão ajudar efetivamente a desenhar as novas empresas e a utilizar... Intrapreneurs, como se costuma dizer, não? Há os entrepreneurs e há os intrapreneurs, e esses intrapreneurs são indispensáveis nesta fase. Exatamente, e são essas pessoas que irão muito provavelmente andar a rodar de turnos. Muita gente poderá trabalhar durante 15 dias ou um mês e depois vão um mês para casa enquanto outros voltam ao trabalho. Haverá rotação de equipas entre as unidades. Numa unidade que está fechada vão trabalhar naquela que está aberta e assim e eventualmente outsourcing, não é? De apoio também. Em fases de direção, de marketing e foco, não é? Nessa parte estratégica, acreditamos que os especialistas podem dar
dar um contributo precioso, E vão dar. aos hotéis que estão habituados a trabalhar de uma só maneira, não é? Sim. Haverá uma maior necessidade de ter essas pessoas que vão olhar do negócio de fora, um bocadinho como nós fazemos no nosso dia a dia, e nesta conversa estamos a fazer exatamente o mesmo. Muitas vezes os hotéis, e eu acredito que estão muito, muito preocupados nesta altura com os layoffs, como é que nós vamos sobreviver, como é que nós vamos fazer estas boas práticas, como é que as vamos implementar, e depois há necessidade de ter pessoas de fora a dizer, olha, vai para a esquerda, vai para a direita, cuidado, atenção. E eu acredito que era uma coisa que não era tão usual em Portugal até há pouco tempo, era muito usual noutros países da Europa e principalmente também fora da Europa, nos Estados Unidos, a utilização de pessoas que têm know-how e têm ferramentas que os hotéis e que as empresas não têm no momento, e que são fundamentais virem naquele lado do momento, ajudar, ok, está feito, agora Lançar, tal como se fosse uma abertura de um hotel, não é? Exatamente, exatamente. E vão ser necessárias essas partes processuais, porque agora, para já, são reaberturas e aberturas. E depois vão ser necessárias coisas pontuais, como dar um novo olhar em relação a um determinado procedimento, dar um novo olhar em relação a um determinado serviço. Conhecimento sobre segmentos, não é? Por exemplo, na questão da parte do marketing, que tu dás tão bem, por exemplo, a nível hoteleiro, nós, por exemplo, na questão da inovação e criação de valor, por exemplo, na restauração, ou mesmo, por exemplo, em outras formações como a gestão de operacional da F&B no pós-Covid, temos de ter sempre muito essa noção que não podemos ostracizar, entre aspas, essas pessoas que estão fora da operação, mas que também já estiveram lá na operação e sabem como é que isso se faz, só que têm ferramentas novas e inovadoras que podem ajudar. Portanto, eu acho que vai ser um período muito interessante, até mesmo, por exemplo, para as finanças e para o revenue management. Eu estava aqui a ver também outras coisas que podem ser pensadas. Não sei se alguém de finanças ou de revenue management nos está a ouvir, mas, por exemplo, a questão de, no final do mês, quando nós estamos a olhar para a nossa performance, nós temos que provavelmente ter ali uma almofada, há quem já lhe chama a almofada coronavírus, a almofada Covid, exatamente por estes rainy days que agora nós estamos a passar, porque imaginemos que este meu otimismo é exagerado e afinal vamos ter uma segunda vaga tão grande como esta nossa primeira e vamos ter que voltar a fechar. As empresas vão ter que passar a ter uma melhor Ou gestão. o turismo, pura e simplesmente deixa de existir como, não é? Há muita reportagem jornalística neste momento a dizer que o turismo deixou de existir e que às tantas passamos a ter uma espécie de grande tour, não é? Luís, imagina sujeitar-te a viajar para qualquer lado e teres os entraves de um sistema aeroportuário que será um cancro, não é? Entre tudo aquilo que é ver e vistos e passaportes e revisão de vacinas e isso tudo, se realmente as coisas forem nesse aspecto, será uma dor de cabeça, às tantas empurrará as pessoas para outros meios de transporte e a última coisa que nós queremos é ver as estradas entupidas e o gasóleo a voltar a aumentar, não é? Que neste momento está tão delicioso que só apetece mesmo é viajar. Pelos nossos meios, não é? Está mesmo nessa perspectiva. Mas imagina, sujeitar-te a viajar de avião neste momento, as pessoas pensam, para já, eu não sei o que é. Não sei como é que é lá, não sei que seguranças tenho lá e não sei até que ponto eu às tantas tenho algum contratempo e depois não saio do aeroporto. Muitas pessoas fizeram-nos essas questões, não é? Depois não poder sair do aeroporto e o que é que acontece? E tivemos essa conversa com os presidentes da promoção do turismo dos Açores e da Madeira a semana passada, com esse foco. E tudo isso faz com que as pessoas repensem nas suas escolhas. E claro, como tu dizes muito bem, se calhar a curto prazo é mesmo, não é? Portanto, encher os hotéis, portanto, a nível doméstico e apostarmos muito no segmento interno, mas a minha preocupação aqui, não só do ponto de vista da oferta, que deve ser diferenciadora e suficientemente boa para seduzir quem tem second thoughts em viajar, mas também como o turismo pode simplesmente, dizem as pessoas mais negras, deixar de existir, como nós conhecemos, não é? Eu acredito que nós voltaremos a uma determinada altura a viajar e a fazer turismo como nós fazíamos até há 2 meses atrás. Eu não Epá, mas também não tanto, Luís, que eu eu estava há demasiado massificado, pá. Eu eu espero que acredito não que tanto. eu sei que tem que ser um bocadinho menos. Pronto, eu acredito que há pessoas que estão a adorar este momento da falta de aviões e eu também adoro neste momento ver as imagens em Veneza e ver os golfinhos. Atenção, eu acredito que Nem há tanto ao mar, nem tanto à terra, exato, temos que ter aqui uma claro. questão de consideração da sustentabilidade dos Mas eu acho destinos. que era urgente, era urgente.
eu acredito que nós temos de ter a noção de que há destinos que pela sua, não é precariedade, mas pelo facto de serem destinos tão frágeis, muitas vezes, pela questão da estrutura. E estou a pensar aqui, por exemplo, em Veneza, e já lá vou a Lisboa, por exemplo. Veneza realmente estava a precisar de ter um limite de cliente, de hóspedes, clientes, de viajantes, pela questão que já estavam a provocar até na própria sustentabilidade das estruturas da cidade, e também na questão do próprio ambiente, das águas e a quantidade de poluição que aquelas águas já tinham. E notava-se perfeitamente essa necessidade. Eu, quando lá estive, eu tinha um pouco, desculpa a expressão, de nojo de colocar as mãos em determinadas paredes. Aliás, há estudos, há cientistas, investigadores portugueses da área do turismo que têm textos exatamente escritos nesta questão da sustentabilidade dos destinos. Não há a possibilidade, e aí, desculpem, mas aí tem que ser garantido, de diminuir ao máximo o número de clientes e de colaboradores e de viajantes aqui no nosso país, porque também vivemos deles. Nós estamos a falar Sim, neste modelo sim, nós mas estamos a falar de 20% do nosso PIB, desculpem, mas eu aí sou daqueles não agora que... será muito alojamento local, muito hoteleiro sem vocação de hotelaria, muita pessoa a trabalhar na indústria dos serviços sem ser serviços. No outro dia estava a explicar à minha filha, Luís, como é que é uma visita a uma loja em Marrocos. Uma Uhum, loja, não é? A um souk em Marrocos. Tu quando vais a uma superfície comercial, entre aspas, em Marrocos e alguns dos países onde se valoriza aquilo que é handmade, aquilo que tem história, há contacto com o cliente. Aqui, quer dizer, tu entras numa loja, aquilo é tudo made in China, só muda a nacionalidade, porque a bolinha do país é igual, seja Itália, seja a Torre de Belém, e às tantas a pessoa que está a trabalhar na loja está inquieta que tu ou compres e deixes lá o dinheiro como se tu fosse um cartão de crédito ambulante, falando tu como turista, ou pura e simplesmente não está para te aturar. E tu, em Marrocos, dando o exemplo dos chatos, não é? Encantam-te, servem-te chá, falam-te da história dos tapetes e de como esperaram pela tinta certa do tom do azul que vem de Chef Chewen daquele vidro e que a parte do ferro vem de Fez e que aquilo é trabalhado assim, sabe? Pode ser tudo mentira! Pode ser tudo a mesma made in China, mas alguém dá-se ao trabalho desse encantamento e de conversar connosco. E é nesse aspecto que eu chamo o grito de alerta, fazendo aqui o paralelo com a música da Betânia, o grito de alerta de que temos que repensar nisto, não é? Para quem não tem vocação para atender pessoas, epá, não é preciso atender, não forcem, não é? Por muito que se queira, e contra mim falo, não é? Que a nossa área é recursos humanos, é formação, mas quantas vezes nós vemos que às tantas envolve história, envolve liderança, como tu vais falar e muito bem, não é? De sermos modelos e darmos exemplo, envolvermos, não é só mandar. Quantas vezes isso não falha e às tantas não conseguimos passar isso para os colaboradores? E é esse grito de alerta, não é? É que tem que haver alguma coisa diferente e agora é a oportunidade de ouro. A Ana Cristina Guilherme está aqui a perguntar se estamos doidos. O Sérgio Bernardo comenta connosco que realmente temos que ter alguma preocupação na perspectiva dos custos de mão de obra, como tu dizias e muito bem, se calhar por turnos de 15 dias a trabalhar, 15 dias em casa, mas mesmo as equipas, por exemplo, de housekeeping vão ser reforçadas para manter a higienização toda impecável. Ou seja, menos dinheiro a entrar e mais requisitos na perspectiva humana, como é que nós vemos isso acontecer? Tudo, não é? Neste momento Essa pressão por parte de empresas como a nossa que diz tem que haver alguma coisa diferente, como é que cozinhamos isto tudo? eu acho que isto é tudo Uma caldeirada. eu estava a pensar exatamente nessa expressão, eu estava a olhar lá para a frente e estava a tentar imaginar esse futuro, mas eu acho que todos nós já tivemos a percepção de que neste turismo cabe tudo, ok? Só não deveria caber exatamente, e eu concordo com a questão do mau serviço, ok? E podemos começar aqui, e acho que isso é uma questão de boa prática.
A Ana Catarina Guilherme, a Cristina Guilherme, desculpa, que diz ali que é É forçar qualidade, é. A a Tânia refere que Marrocos não é o melhor exemplo. Claro que não, Marrocos é o exato. país mais europeu da África, mas Mas pronto. tem uma questão, mas Marrocos, por exemplo, tal como a Turquia, e esses destinos que são super locais e são super genuínos. É muito difícil tu, por exemplo, ir, sei lá, Salam aleikum. à Baixa de Lisboa e teres o mesmo ambiente que tens no Grande Bazar de Istambul. É completamente. E aí está, a localidade, a sustentabilidade são coisas que são, por isso é que fazem esses destinos bastante únicos, tal como também é bastante difícil nós conseguimos promover aquela hospitalidade que o português tem. Que é muito difícil encontrar em determinados outros países da Europa e no mundo. Mas essa questão da localidade vai ser cada vez mais já não é uma tendência, já é uma necessidade. Nós já tínhamos visto restaurantes e hotéis em Portugal cada vez mais a puxar por essa localidade, mas faltava realmente aquilo que está ali, que é a qualidade e a diferenciação. Nós até falamos sobre isso na questão da inovação e da criação de valor, que é diminuir as gorduras em determinados setores e primar pelo serviço de excelência. E muitas vezes o serviço de excelência tem a ver até na maneira como nós conversamos e como nós abordamos um cliente, não é? Olá, pá, como é que tu estás? Não é? Isso não é serviço, não é? Isso tem a ver tudo exatamente com... Tenha a bondade, não é? Faz Há coisas favor. que são genuínas até mesmo com a maneira como se diz exatamente isso no Norte ou a diferença que se faz no Alentejo. E nós temos que evocar essa localidade e essa originalidade e primar exatamente por essa questão da qualidade do serviço. Depois, honestamente, haverá serviços e haverá hotéis e haverá restaurantes que vão fechar. E alojamentos locais que vão fechar porque as pessoas criaram aquilo numa altura em que era muito fácil, bastava abrir a porta e as pessoas entravam e não tinham diferenciação nenhuma. Eu dei o exemplo uma vez da questão dos restaurantes italianos. Era muito fácil eu abrir um restaurante italiano um ao lado do outro, cada um servia a sua maneira e a única diferença era na questão da arquitetura, na questão de mais um desenho na parede, mais uma diferença no prato, mas o serviço não existia. Não é? Tu chegas lá e és maltratado, desculpa a Como expressão. A Isabel diz, é preciso paixão, não é? Essa Exatamente, paixão exatamente. da hotelaria, da hospitalidade, não é? E essas boas práticas é que são fundamentais. A questão da liderança que há pouco estavas a tocar e bem, é também uma oportunidade neste momento das empresas nas empresas no geral, não vale a pena agora estar a distinguir entre restaurantes e hotéis, as empresas turísticas no geral, perceberem que é também na forma como os colaboradores são tratados e há uma cultura que vem de cima que também vai primar exatamente por essa diferenciação. Se um colaborador não estiver-se a sentir a 100%, nunca vai dar os 200 que nós muitas vezes pedimos, não é? Há uma grande diferença entre ter uma empresa de cultura tirana e uma empresa que prima pela multiplicação da inteligência. Eu estou aqui mais uma vez a pegar em alguns conceitos um bocadinho diferentes daquilo que se costuma falar e disruptivos, e peço desculpa se há quem não esteja ainda a pensar nisso, mas nós temos que começar a pensar já nessas questões. Essa liderança, essa parte da liderança é essencial e, aliás, tens aqui um fã, Luís, aqui a dizer, grande Luís Madeira, grande profissional. E Luís, e nesse enquadramento, e porque também temos que pensar no fim deste live, apesar de estar bem apetitoso, neste enquadramento e também já desafiando as pessoas a dar um saltinho ao site da TH2 para se inscreverem no curso do Luís. Luís, tu tens aí um livro que pode ser aqui uma inspiração para o Sim. pessoal. Queres Olha, partilhar connosco e falar um só fazer bocadinho uma sobre ele? pequena nota que faltou, que é uma coisa importante. Eu estava ali a olhar para a Tânia Peixoto e a questão dos spas e das infraestruturas. Não nos podemos esquecer também desse ponto. Falámos de finanças, falámos de marketing, falámos de restauração, falámos de hotéis. E aqui faltava só esta parte dos spas. Temos que também pensar nesta questão do serviço de spa e wellness, temos que pensar na questão também do distanciamento, como é que nós vamos também promover essas boas práticas dentro dos spas e honestamente também está aqui um bom ponto para pensarmos. Eu não tenho todas as soluções, acredito que há muitos, como falámos, muitos hotéis e muitos espaços de wellness neste momento a pensar exatamente nisso, mas é também fundamental haver aqui esta aplicação das boas práticas para esses espaços. Antes também só ir, é a questão do selo, não falámos sobre a questão do selo, mas é rápido. Muito Sim. importante. Diz-me como é que um hoteleiro pode colocar ou pode garantir esse selo sanitário no seu estabelecimento para transmitir essa tal segurança.
Olha, é muito fácil. Basicamente está no site do Turismo de Portugal. Os hoteleiros só têm que fazer uma submissão de um documento que é muito, muito simples. Acho que de todas as medidas que foram dadas até agora é a menos burocrática que eu vi até agora, o que é ótimo. Basicamente é um selo de validade de 1 ano, gratuito, opcional e que é obtido então online, como eu estava a dizer há pouco. É uma declaração de compromisso. Ok? Portanto, isto é um compromisso em que as empresas dão ao Turismo de Portugal em como estão a cumprir determinados requisitos. Um começa nas formulações dos colaboradores, portanto, todos os colaboradores receberam informação ou formação específica sobre um protocolo interno do Covid-19, como cumprir as precauções básicas de prevenção e controle da infecção, questões como orientações da DGS para a limpeza de superfícies e tratamento de roupas nos estabelecimentos. Já abordámos essa questão nas lavandarias e na limpeza e na utilização de materiais de proteção. Mais uma vez que a informação está colocada a todos os clientes sobre as precauções de prevenção e o protocolo interno do hotel, que o estabelecimento possui determinadas coisas como proteção individual em número suficiente para os trabalhadores, mais uma vez, a questão da proteção individual também para os clientes. Vou dar aqui um parênteses, por exemplo, há um hotel do Four Seasons em Macau que os clientes têm que entrar dentro dos restaurantes de máscara, ok? E tal como todos os colaboradores também estão a utilizar máscara, e depois do cliente, sair do restaurante, é feita a desinfecção do espaço da cadeira e da mesa onde ele esteve sentado. É apenas um exemplo, estamos a falar de um Four Seasons. Claro, mas isto também é aplicável à pequena hotelaria. Atenção, Sim, estão sim, aqui a sim, estamos a falar no perguntar geral. para o alojamento local, hospedaria e Tudo. hostel, aqui respondendo ao BSM Inc., é exatamente o mesmo princípio, Exatamente. ok? Portanto, a desinfecção é transversal. Exatamente. Tudo isto é utilizado para qualquer estabelecimento hoteleiro que esteja registado no Turismo de Portugal, ok? Seja hospedaria, hostel, todos, não há diferenciação. E, portanto, depois há uma série de seguranças que o hotel tem que prever, a desinfecção dos jacuzzis, a utilização do cloro na quantidade adequada, o reforço dos utensílios, da higienização de utensílios na zona da restauração, enfim, uma série de questões que são fundamentais e que nós já abordámos aqui, que já nos dão esses guidelines que nós estávamos a falar, essa questão. Este documento, como eu estava aqui a perguntar, que é a submissão do documento, é basicamente a carregar em submeter, depois de fazer o registro de todos os dados do estabelecimento hoteleiro. Portanto, é muito fácil, basicamente é super rápido obter este selo. Já há muitos hoteleiros e muitos hotéis a partilhar que já têm a obtenção do selo para já começar a criar este sentimento de confiança, e deixo aqui mais uma vez as palavras de parabéns ao Turismo de Portugal, que em menos de uma semana criou duas ou três medidas Medidas que concretas. conseguem criar esta Mas, confiança. Luís, não era sem tempo, porque realmente no início toda a gente estava um bocadinho perdida. Acho que a surpresa foi geral, não é? Portanto, no início, eu estou a falar início mesmo, março, houve zero comunicação com as empresas, não é? Houve Sim. zero, absolutamente zero, porque ninguém sabia exatamente o que é que se estava a passar, não é? E as empresas de turismo, os hotéis sentiram-se perdidos nessa perspectiva. Todos acabámos por nos sentir, mas eu acho que daquele medo inicial e daquela questão do não sei o que é que hei de fazer, já passámos por uma confiança maior e já temos uma maior noção de como é que é o caminho para o futuro. E aqui está, mais uma vez, o Turismo Portugal a dar os primeiros passos, e já estão a fazer também este trabalho junto dos operadores turísticos, aviação, enfim, de todos também dos destinos de mercados emissores, a mostrar que Portugal está na vanguarda e que vamos com certeza ser os primeiros a sair desta crise. Voltando então à questão da liderança, nós vamos ter uma formação sobre liderança, nível 3, é uma metodologia um bocadinho diferente e que aborda aqui esta questão que nós estávamos a falar há pouco, de ser necessário criar uma cultura diferente dentro dos hotéis, na forma como nós lideramos equipas. Há diversas ferramentas que são essenciais e que podem aprender rapidamente também naquela formação, e que basicamente também segue algumas ideias deste livro, que se chama Multipliers, ok? Em inglês, How the Best Leaders Make Everyone Smarter, e que tem a ver com a multiplicação da inteligência, ou seja, as pessoas têm dentro de si talento únicos que podem ser utilizados em qualquer forma, desde que tenha um líder que consiga detectá-las e que consiga extrair o melhor delas, e isto é também um dos pontos que nós vamos falar nessa formação. Portanto, acho que temos aqui um bom wrap-up para esta conversa, Catarina.
Muito bem. Só deixar aqui algumas notas em relação à massificação que foi aqui falada. Eu, como sabem, tenho aqui esta veia da sustentabilidade, o slow travel e o slow living, e o minimalismo, apesar de, claro, seria cínica se dissesse que consigo aplicá-la a 100%, claro que não. Mas o que é certo é que quando refiro que a massificação somos nós, falo de duas perspectivas, não é? A perspectiva enquanto hoteleiros, porque há muita hotelaria que é sem vocação, é uma hotelaria sem sentido, uma hotelaria quase só por oportunidade ou oportunismo, prefiro chamar-lhe mesmo oportunismo do que vocação, e por outro lado, a massificação enquanto turistas, quantos de nós já não fomos efetivamente turistas massificados, não é? Portanto, mais um turista a aproveitar todos os meios que estão ao nosso alcance para o nosso benefício, não é? Enquanto sedentários que somos, a aproveitar esse luxo que é do sedentarismo, que é o turismo. Tal como as pessoas quando dizem, está tanto trânsito, não está trânsito. Tu és o trânsito, portanto, vamos chamar as coisas pelos nomes e pelos pronomes. Era nessa perspectiva aqui comentando a Ana Guilherme. Muito bem. Luís, mais alguma mensagem final? Só queria fazer uma resposta ao Daniel Brandão, que está a perguntar sobre a verificação da atribuição do selo, como será feita. Portanto, nós temos de ter a noção que neste momento há um primeiro compromisso por parte dos hotéis para com o Turismo de Portugal. Portanto, eles estão a assegurar que neste momento têm todas essas condições e acredito não acredito que haja ninguém nesta altura, sabendo perfeitamente a necessidade que há das pessoas sentirem esta segurança, de que não esteja a ter esse compromisso com bases verídicas, portanto, que nós não estejam a aplicar essas questões. Obviamente que depois haverá uma verificação por parte das autoridades competentes, e mais voltamos à nossa velha amiga ASAI, que por muita gente que não goste, foi das melhores coisas que aconteceu em Portugal a todos os níveis, porque nós somos o país, provavelmente na União Europeia, que mais está à frente em relação a práticas de higienização e de segurança a nível alimentar e de alojamento, mesmo até mais à frente do que países fora da União Europeia, como por exemplo os Estados Unidos. E, portanto, acredito que depois haverá essas regras de verificação do cumprimento, mas mais uma vez, agora dia 30 haverá o Conselho de Ministros para definir efetivamente as medidas de reabertura, devagarinho, com calma, como nós falámos, para não haver uma segunda vaga. Compreendam e compreendemos todos que é uma altura difícil, mas que acredito que no final é sensível, mas que acredito que já próximo do final deste mês voltaremos a ter uma certa normalidade, e também estou confiante que rapidamente chegará um tratamento e uma vacina que nos voltará a trazer para a nova, agora já não é velha, agora já é a nova realidade, que a Catarina não quer muito, mas em relação a algumas questões, mas que eu compreendo e que também temos que continuar a abordar, porque as alterações climáticas, e agora pego nisso com muita seriedade, não são um tema metido na gaveta, continuam cá, atenção, essas continuam cá, por mais que agora estejam muito... Aqui a Ana da Vila Silena a agradecer, e há bocadinho também outra ex-formanda nossa. Obrigada. Bom, e acho que é tudo. Luís, entretanto, o meu BeLive frisou, eu consigo-te ouvir, mas eu temo que se terminar, pois às tantas não consigo gravar o stream, portanto vais ter que ser tu a terminar o stream do lado de lá, está bem, Luís? Fica aqui o pedido. Está bem, perfeito. Muito bem, Luís, obrigado. Obrigada, continuação de boa semana a todos. Sim, obrigado. Obrigada, stay home, stay safe. Obrigada, Luís, mais uma vez. Obrigado.